A gente vai dar início agora. Menezes, você tem 25 minutos, com 20 eu lhe aviso, né? E depois a gente abre para o debate e entra nos temas específicos da nossa categoria, inclusive a mobilização para o dia 24 de março. Fique à vontade, Menezes. Bom, boa noite a todos e todas. Eu vou fazer uma exposição um pouquinho diferente do que normalmente eu faria. Eu tenho uma disciplina no curso de Economia de Santana de Ipanema que se chama Análise de Conjuntura. Então, essa é uma atividade que normalmente nós fazemos, utilizamos a metodologia do Herbert de Souza, mas aqui eu vou tentar fazer algo bem diferente. E eu pensei agora, para quem não sabe, isso aqui a minha carteira de trabalho. Eu, antes de ser servidor federal, olha só como era a minha cara, eu era office boy da Secretaria de Educação de Mato Grosso. E, naquele momento, não existia concurso público. Eu estou falando do regime militar, eu estou falando de 1982, 79. 79 foi quando eu entrei lá na Secretaria de Educação. Então, o que aconteceu? Naquele momento, não existia concurso público, o acesso ao serviço público era através de famílias que tinham simpatizantes no regime determinado. Então, naquele momento, um parente meu, que era apoiador da Arena, ele conseguiu pegar e conseguiu colocar no serviço público, sem concurso, sem nada, essa quantidade de pessoas, tudo em cargos assim, bem office boy e tal. Em 85, quando eu questionei a oligarquia, eu fui demitido e então, isto aqui é o passado, mas isto aqui pode ser o presente. Por quê? Porque a reforma administrativa que está em andamento, ela é algo que pode, inclusive, nem precisar disso. Talvez nem tenha que ter a carteira, não é nem ter mais um regime jurídico único, talvez não ter nem a carteira de trabalho, porque você pode ter formas outras de trabalho precário. Então, a primeira coisa que eu queria dizer era exatamente isso. Naquele momento, nós tivemos um governo que fez infinitos empréstimos externos e, com isso, o Estado brasileiro começou a se endividar. Com isso, todos os governantes que não eram eleitos faziam empréstimos para tentar se legitimar. E aqui em Alagoas e todos os locais. Então, durante esse momento, o Estado brasileiro se endividou para fazer grandes obras e para tentar legitimar a ditadura. Pois bem, a nossa dívida, que hoje é bastante elevada, ela tem sua origem aí. Então, a primeira coisa que eu queria falar é exatamente disso, que essa carteira de trabalho pode significar exatamente a volta ao que era na época do regime militar. Ou seja, quando não tinha concurso público. Veio a Constituição de 88 e aí começou a mudar. Porque aí você passou a ter a liberdade de organização sindical, você passou a ter concursos públicos cada vez mais disputados. Então, a função e a função de servidor público, ela passou a ser algo, como é que eu diria, que tinha um controle. Porque antigamente não, antigamente bastava você ter a indicação de alguém, o Diário Oficial publicava e você virava servidor público. Se alguém não gostasse de você, você seria demitido no dia seguinte. Ou seja, o serviço público, na época da ditadura, era um cabide de emprego, que a gente chamava de QI. Os mais novos não sabem, a gente chamava de QI. Quem indicou? E é exatamente isso que nós não podemos permitir. Por quê? Porque durante essa pandemia, o que ficou claro? Ficou muito claro o seguinte: se não fosse a Fiocruz, se não fosse o Butantan, se não fosse o SUS, se não fosse toda essa estrutura de serviço público, nós teríamos possivelmente um massacre ainda maior. Então, essa é uma questão muito importante. Ou seja, o que significa o serviço público hoje? O serviço público hoje, mesmo com todos os cortes, mesmo com todos os ataques, foi exatamente esse SUS que permite que ao Brasil, se tivesse vacina, em um dia, se não me engano, nós podemos vacinar 4 a 5 milhões de pessoas. Em praticamente 30 dias, 40 dias, nós poderíamos ter vacinado toda a população brasileira. Os Estados Unidos hoje têm mais vacina do que a população. A Inglaterra tem uma quantidade de vacina gigantesca, a Alemanha também. No entanto, eles não têm o Sistema Único de Saúde. Eu vou focar mais nessa questão, porque o grande dilema que nós estamos vivendo aqui é justamente qual? Quanto mais o serviço público se mostra necessário, fundamental, essencial para a defesa da vida, mais
a atual estrutura de poder tem nele o seu inimigo fundamental. Então, o que eu vou procurar desenvolver aqui é exatamente que, para entendermos a reforma administrativa, temos que entender a PEC 186. Mas, antes de entendermos a PEC 186, nós temos que entender a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Mas, antes de entendermos a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos, nós temos que entender a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá do final, do começo dos anos, acho que começo dos anos 2000, se não me engano. E antes disso, o que nós tínhamos? Nós temos um fundo de estabilização fiscal, ou seja, para entender o ápice do fenômeno, nós precisamos entender o seu nascedouro. Ou seja, quando começou o Plano Cruzado e todos esses planos, o governo passou a fazer sempre o que se chamava de ajuste fiscal. Aí a gente fala assim, mas que troço é esse? O que é ajuste fiscal? É fácil de entender. Ajuste fiscal é um corte de despesas sociais para assegurar um aumento das despesas financeiras. Ou seja, o que nós temos aqui, desde então, foi justamente isso. Então, vamos só lembrar o que aconteceu aqui em 97. Em 97, os servidores do Estado ficaram 9 meses sem receber salário. E o que aconteceu? Eles se juntaram com os policiais civis e militares, foram para a porta da Assembleia Legislativa e derrubaram o governo Suruagi. E desde então, o que foi proposto? Foi proposto uma renegociação da dívida do Estado de Alagoas. Eu estou falando isso porque parte da dívida federal é dívida estadual, federalizada. E o que foi feito em seguida? Em 97, renegociou a dívida por mais 30 anos, só que exigiu o quê? Exigiu a privatização de todas as estatais, exigiu o PDV, que mandou embora quase 20 mil servidores. Então, é muito importante que a gente faça o resgate histórico, porque, na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte fato. A Constituição de 88 assegurou determinados direitos sociais. O ex-presidente Sarney, logo após a sua fala terrível, o que ele disse? Esse país é ingovernável com essa Constituição. Desde então, nós passamos a ter o conceito de seguridade social, nós passamos a ter alguns direitos, e a partir daí também nós começamos a ter, de um lado, um movimento de tentar regredir, eliminar, desconstitucionalizar. Ou seja, a Constituição de 88, ela constitucionalizou alguns direitos sociais. Mas eu sempre digo, não basta você dizer que o artigo tal assegura direitos. Isso tem que estar no orçamento, porque é o orçamento que vai dizer que se aqueles artigos que estão na Constituição serão ou não efetivados. E o que nós passamos a ter efetivamente aí? Desde então, o que nós passamos foi a ter um processo de desconstitucionalização dos direitos sociais e constitucionalização dos direitos dos rentistas. Esse é o confronto que eu diria fundamental para que possamos entender. Então, a PEC 32, ela é, na verdade, o passo final já colocado pela 186. O que ela quer colocar aqui é justamente o quê? É acabar com o concurso público, é acabar com todo o regime que foi construído, ou seja, é liquidar o serviço público. E a pergunta é, o que é que eles estão querendo? Quando eu era servidor público, com carteira assinada, que praticamente todos que conseguiam entrar no serviço público eram aqueles que seus familiares se mostravam simpáticos ao regime militar, ou seja, isto aqui era um cabide de emprego que tentava legitimar um governo. O que nós temos agora? Cada governante, cada político, a ideia que eu imagino é que eles estão querendo voltar a um sistema de rachadinha ampliada. O que eles estão querendo criar aqui, na verdade, é mais ou menos assim, secretaria tal vai ser de fulano de tal, e ali ele coloca quem ele quiser. A outra secretaria vai ser de não sei quem, o hospital vai ser de não sei quem. O que eles estão fazendo, na verdade, mesmo liquidando o Estado, é tendo a mão sobre o controle da máquina pública. O que esses políticos estão, na maioria, estão fazendo é justamente tentar acabar com o serviço público, mas não só isso, precarizar extremamente. Aqui você não vai ter mais concurso público, aqui você não vai ter mais, aqui você não vai ter mais, aqui você vai ter a barbárie. Então, eu vou encerrar aqui só colocando uma coisinha rápida, que eu fiz um estudo sobre esse artigo que eu escrevi, eu mostro exatamente isso.
Em 2008, quando teve aquela crise de 2008, os estados nacionais todos tomaram emprestado 19 trilhões de dólares. E para que foi esse dinheiro? Para salvar grandes bancos, salvar grandes empresas. Ou seja, os trabalhadores que tinham sua hipoteca no banco, todos foram liquidados. Então, a crise capitalista de 2008, ela teve no dinheiro público de todos os países, aqui nós salvamos o Pan-Americano, salvamos o Votorantim, salvamos a Sadia, a Perdigão, todas aquelas empresas que tinham perdido nas bolsas. Bom, pois bem, esta semana, aliás, mês passado, os estados ricos tomaram emprestado, como eu falei inicialmente, 18 trilhões de dólares, 110, cento e poucos trilhões de reais. Para quê? Não foi para resolver. Porque se eles quisessem pegar esse dinheiro para fazer o combate ao Covid e à pandemia, primeira coisa que eles tinham que ter feito, valorizar o serviço público, abrir concurso público em todos os estados, em todos os países, município, estabelecer carreira, remuneração, que mais? Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o auxílio emergencial, no nosso caso, é uma mixaria, mas, na verdade, para fazer isso, ele está liquidando tudo o que seria o fundamental. Então, eu encerro exatamente colocando a importância de termos, de vocês estarem inscritos, por exemplo, no canal da Auditoria Cidadã, no canal do Sindijus, eu tenho um canal chamado Observatório FAO, porque nós precisamos ter canais de comunicação para que possamos mobilizar todo mundo, porque o que nós temos que dizer para a população é que não estão apenas atacando o servidor público, estão atacando o serviço público. E o serviço público é justamente aquilo que permite a todos uma possibilidade mínima. Então, eu encerro agradecendo aos professores da escola pública que eu estudei no primeiro grau, a escola técnica onde eu estudei, a Universidade Federal do Mato Grosso, a Federal da Campina Grande, a USP, a UFPE, porque essa é a questão fundamental. Sem serviço público de qualidade, porque não basta ter serviço público. Eu tive a possibilidade de ter passado por várias instâncias do serviço público e, graças ao comprometimento de todos esses, eu consegui ter a formação que eu tive. Mas eu tenho que lamentar que vários colegas meus, que têm a mesma origem que a minha, que nesse momento estão apoiando a destruição do serviço público. Então, que trata exatamente do impacto possível deste auxílio emergencial que os Estados Unidos estão organizando. E a primeira questão que está colocada aqui é o risco de se criar uma nova bolha. Mas a questão que eu acho mais importante de se destacar é o seguinte: como é possível que as ações no Brasil tenham se valorizado tanto quando nós passamos 4 anos praticamente com crescimento negativo ou próximo de zero? Ou seja, as bolsas crescem a sua valorização quando o nível de emprego diminui, quando o salário diminui, quando a economia mundial amplia as suas incertezas. Ou seja, é ilusório achar que o problema veio com a pandemia. Não. O problema veio lá da crise de 2008. Então, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, eles usaram muito dinheiro público para salvar as grandes empresas. Só que o que está acontecendo agora? Esses 18 trilhões que os estados ricos tomaram emprestado, eles tomaram emprestado junto a quem? Junto aos banqueiros. Para quê? Para salvar os banqueiros. E aí é muito mais difícil que a população consiga perceber, porque quando você fala assim, o Estado vendeu o título público, quem que comprou? Os bancos. Quem que vai ser beneficiado? Os bancos. Mas é aí que está. A pandemia foi um momento em que a concentração de renda foi cada vez maior. A concentração de renda nunca foi tão alta quanto agora. A valorização das bolsas nunca foi tanto nesses últimos desses anos agora recentes, do que agora. Então, a coisa a explicar é o seguinte: se a economia estivesse crescendo, ela estaria gerando emprego, ela estaria gerando renda, ela estaria aumentando a arrecadação do Estado, mas o que nós temos é exatamente o contrário. E aí é que está. Mais uma vez, os Estados nacionais vão se endividar para salvar as grandes empresas capitalistas. Só que para pagar essa dívida, o que eles vão fazer? Eles vão fazer ajuste fiscal. Então, este é o grande impasse. Nós estamos correndo o risco, eu estou chamando isso de Estado gestor da barbárie. Estado gestor da barbárie é o Estado que se instala, especialmente a partir da crise de 2008, mas já estava um pouquinho antes.
É o Estado, no Brasil, que cobra dinheiro de imposto de pobre, faz renúncia fiscal para rico, porque, olha, as grandes empresas continuam sem pagar imposto. Esse mesmo Estado, ele libera dinheiro, porque, veja bem, a nossa empresa de energia, CEAL, foi vendida por R$ 50.000. E em abril de 2020, o BNDES liberou 520 milhões para a CEAL. E ontem estava tendo jogo aqui em Murici e teve apagão. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que a Cepisa do Piauí também foi vendida por R$ 50.000. Agora, quem que comprou a Cepisa? Quem que comprou a CEAL? Foi a Equatorial. Mas vai ver lá quem que está por trás da Equatorial. Aquele grande banqueiro, Lehman, o grande banqueiro, o cara mais rico do Brasil, foi um banqueiro que usou uma empresa nova, Equatorial, para comprar uma empresa estatal por 50 mil, pegou 520 milhões emprestado, mandou embora 700 pessoas e hoje está oferecendo um serviço de péssima qualidade. Então, esse mesmo Estado gestor da barbárie é o que está dizendo que, se você quiser comprar uma empresa estatal, o BNDES, que é banco público, dá simplesmente 80%. Não só isso. O BRB, lá de Brasília, liberou crédito para o filho do Bolsonaro comprar uma mansão a 3% ou 4%. Percebam só que o grande problema que nós temos aqui é que esse mesmo Estado que se diz que quer privatizar tudo, ele libera dinheiro para que as empresas privadas comprem. Mas quem que compra? Banco. Mas espera aí, qual é o setor que não tem prejuízo há muito tempo? Os bancos. E eu esqueci de falar isso. Foi aprovada uma lei ano passado que permite ao Tesouro Nacional comprar títulos podres dos bancos que estão com dificuldade. E aí é que está. Ao mesmo tempo, esse mesmo banco, o mesmo governo, aprovou uma das coisas mais criminosas, que foi a independência do Banco Central. Hoje, o Banco Central brasileiro, que já era semi-autônomo, ele agora é 100% autônomo. Significa que quem vai comandar o Banco Central são os banqueiros. Então, são os banqueiros que vão dizer qual é a taxa de juros, são os banqueiros que vão comprometer todas as políticas sociais, porque não é só a destruição do serviço público, é a destruição do Estado. E aí, quando eu falo Estado gestor da barbárie, porque o que nós estamos vivendo é isso, é barbárie. As relações sociais já não se dão, em grande parte, por os parâmetros da chamada civilização. O que nós estamos agora é voltando a um processo de barbárie. Meu ex-orientador do mestrado chamava de cotidianização da barbárie. O que é isso? Anteontem morreram 2.800, quase 3.000 pessoas. Pronto. No dia anterior, foi quase isso. Então, você vai cotidianizando, você vai dando isso como normal. Ou seja, hoje, quando eu falei que a mãe do meu cunhado faleceu, se tivesse tido a vacinação há 30 dias antes, ela teria sido vacinada antes. Ela não foi vacinada, pegou Covid, saiu do Covid, mas, no entanto, as sequelas do Covid acabou levando à morte dela. Então, esse é o detalhe. Só que, ao mesmo tempo, na família dela, tem um segmento que está sendo contra a vacina. Então, esse tipo de coisa, quando eu falo que nós temos que entender o que está acontecendo ao nosso redor, e não é só a minha família, o que está acontecendo é que um segmento desse país perdeu completamente os padrões de sociabilidade. Eles não estão mais aqui nesse século XXI. Mas agora tem uma coisa curiosa. Eu tenho em casa, na família, que tem gente que há 30 anos atrás a igreja não permitia nem ela usar a televisão. Hoje, ela sabe quais são os canais de Deus e quais são os canais de Satanás. Quais são os canais de Deus? Aqueles que divulgam as fake news, que legitimam toda a loucura que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos vivendo uma situação em que o ódio deriva de uma massificação de notícias falsas. Notícias falsas porque esse segmento se apropriou das mídias sociais. Então, acho que a grande tarefa agora é compreender tudo isso. Porque na hora que você consegue compreender, aí você consegue dialogar com o restante. Esse artigo que eu fiz sobre
a minha família, que é o novo, que eu já tinha feito outro, eu fiz ele, mandei para um grupo de colegas que participam do movimento que eu participo, imediatamente o cara traduziu, publicou na Venezuela, publicou na Argentina, publicou não sei aonde. Agora, eu não consigo publicar no Brasil. Eu já tinha falado que esse é o grande problema. Nós temos que criar canais que permitam chegar a divulgar o pensamento crítico. Por quê? Porque essa síntese, ela é fundamental. Entender qual é o dilema, e o dilema não é fácil. Não é fácil, porque essas pessoas, elas não estão propensas a nenhum tipo de cognição, de entendimento, de nada. Elas continuam a fazer a mesma coisa. Ontem, até na aula que eu dei de economia política, eu usei o exemplo de um papagaio que canta o hino do Corinthians. E pode também um papagaio que canta o hino do Palmeiras. O que nós estamos vivendo é exatamente um segmento da população que ela não... O que é o papagaio que canta o hino do Corinthians ou de qualquer time? Ele tem capacidade de entendimento? Não. Mas ele repete o hino do Corinthians. Ele não sabe o que é Corinthians, não sabe o que é Palmeiras, não sabe o que é futebol, não sabe o que é nada. E assim nós estamos criando uma geração que sempre teve essa dificuldade de percepção do mundo real. Eu estou chamando isso de esquizofrenia induzida. Por quê? Porque eles não vivem o mundo real. Hoje eu tive um novo diálogo com o meu cunhado, de lá de Mato Grosso, que continua apoiando a tragédia que o filho dele pode perder. O filho dele está na Universidade Federal, que não está tendo verba, que não vai ter possibilidade de fazer mestrado. A filha dele quer entrar na universidade, mas ele e a mãe estão apoiando o pacote que acaba com a universidade. É esse detalhe, é esta incapacidade dessas pessoas que estão ao nosso redor de conseguir entender um projeto comum, porque eles já não agem mais com nenhuma coisa assim humanizada, eles agem como ódio. Eles te veem como ódio, porque eles são seguidores, eles não têm capacidade de refletir. É igual aquele papagaio que canta um hino, e aí você fala, que papagaio bonitinho, ele é tão inteligente. Não, ele apenas reproduz frases e expressões de ódio. E é exatamente essa a nossa grande tarefa, que não é fácil, ou seja, não é só um fenômeno brasileiro, porque esse mesmo fenômeno elegeu o Trump. Esse mesmo fenômeno está fazendo a extrema-direita em outros países crescer. Ou seja, esta frase que vem daquele Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, ela continua. Então, a nossa grande tarefa é exatamente essa, criar mecanismo de, primeiro, nós compreendermos, depois criar uma linguagem para dialogar com o restante da população. Porque não é uma tarefa fácil, mas é a única que nós temos. É exatamente formação política que nos permite ter em cada espaço o entendimento e o diálogo com aqueles que mais necessitam. Porque o que está acontecendo é isso. Os que mais necessitam estão apoiando políticos que querem acabar com o seu direito. Eles se elegem com a pauta moral e depois de eleito, aí, qual é o problema nosso? Nós temos a bancada BBB, bala, boi, Bíblia e agora banco. São 4 Bs. Essa bancada é a bancada que está votando todas essas reformas. É a bancada do agronegócio, é a bancada da Bíblia, é a bancada dos que defende o rearmamento e a bancada dos bancos. Então, entender esta complexidade da composição do Congresso mais conservador da história. Eles se elegeram com a pauta moral, que é o quê? Acabar com o direito das mulheres, acabar com os direitos homossexuais, acabar com os direitos. Só que, na verdade, o que eu percebo na minha família? É que eles estão dando um tiro no pé, porque eles estão votando em quem vai acabar com o direito deles, só que eles não se percebem. Bom,